Olá, meu nome é Isabelle e sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Juiz de Fora e a partir deste vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre integrais múltiplas. Vamos ver qual vai ser o conteúdo desses vídeos. Vamos definir o que são integrais múltiplas. Integrais múltiplas de uma função de n variáveis sobre um domínio D são geralmente representadas por sinais de integrais juntos na ordem reversa de execução. A integral mais à esquerda é computada por último, seguidos pela função e pelos símbolos de diferenciais das variáveis de integração na ordem apropriada. A variável mais à direita é entregada por último. O domínio de integração é representado simbolicamente em todos os sinais de integração, ou é frequentemente abreviado por uma letra no sinal de integração mais à direita. Uma vez que é possível calcular a primitiva de uma função de múltiplas variáveis, não existem integrais múltiplas indefinidas. Assim, todas as integrais múltiplas são definidas. Agora falaremos sobre algumas aplicações. Bom, a primeira coisa que nos vem à mente quando falamos de integrais múltiplas são volumes. Neste caso, temos um exemplo do cálculo de volumes através de integrais duplas. Consideramos isto visto que temos dois símbolos de somatório, o que representa a soma de Riemann, que expressa a integral dupla em termos de soma. Outra aplicação é o cálculo de áreas. Aquele antigo que nós já conhecíamos para integrais simples pode ser usado através de integrais duplas, fazendo com que o integrando seja 1 e usemos somente os limites de integração. Bom, outras aplicações são o cálculo do centro de massa de alguns objetos e o cálculo de fluxos. Bom, agora vamos definir o que veremos nos próximos vídeos no que diz respeito a integrais duplas e triplas. Veremos a respeito de integrais inteiradas, limites de integração retangulares, integração sobre regiões gerais, mudanças de variáveis e o jacobiano. Quando falamos de integrais inteiradas, temos o exemplo que segue a seguir. Estamos falando de uma integral dupla, cujo a integral que está à esquerda, seu limite de integração é de C a D, a integral mais à direita, de A até B. Invertendo a ordem dessas integrais, invertemos também os símbolos de diferenciais que se referem àquela função. Ambas as integrais têm o mesmo valor e são calculadas analogamente. Limites de integração retangulares, um exemplo que nós podemos ver nesse vídeo é aquele que quando tratamos da aplicação no cálculo de áreas. Integração sobre regiões mais gerais, podemos querer calcular o volume de um cilindro, cuja a região que usaremos como base é a circunferência projetada no plano que iremos calcular. As mudanças de variáveis, elas ocorrem de forma a facilitar o cálculo das integrais. Falaremos sobre elas um pouco adiante. O jacobiano é um valor utilizado para retificar o cálculo quando realizamos mudanças de variáveis nas integrais múltiplas. Bom, como dito, agora vamos falar um pouco das mudanças de variáveis. Usaremos coordenadas polares para fazer essa mudança, onde temos um ponto de referência e uma direção de referência. Escrevemos o ponto como sendo a distância do polo até o ponto escolhido, no caso do O até o P, e o θ, que é o ângulo que o ponto P faz com a direção inicial. Coordenadas cilíndricas também serão usadas em integrais triplas. Olharemos o ângulo do plano, cujo o segmento que perpendicular ao plano XY faz com o segmento XO do eixo X, e também essa distância do centro dos eixos até o ponto Q. As coordenadas esféricas também serão usadas em integrais triplas. Os parâmetros serão o próprio ρ, que é a distância do centro do sistema cartesiano até o ponto, o ângulo φ, que é o ângulo que o segmento ρ faz com o eixo Z, e a projeção do segmento ρ no eixo XY, o ângulo θ é o ângulo do eixo X com este segmento. Bom, assim encerramos esse primeiro vídeo.
mas foi apenas uma introdução sobre o que veremos nos próximos. Aguardo vocês e não deixem de curtir o canal do Pet.